Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o historiador e cientista político Luiz Felipe de Alencastro. Alencastro deixou o Brasil ainda estudante durante a ditadura militar e construiu uma bem-sucedida carreira acadêmica na França. Estudou na Universidade de Provence, fez doutorado em História Contemporânea na Universidade de Nanterre, tem livre docência em História Econômica pela Unicamp. Com todas essas prerrogativas, tornou-se professor titular de História do Brasil na Universidade de Sorbonne, que é uma das mais antigas e prestigiadas da Europa. E hoje dá aulas no Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao É Notícia. Obrigado. Com esse currículo extenso, acho que vamos ter muito assunto por aqui. Professor, o senhor morou ao todo 37 anos em Paris, né? Desde a sua vida acadêmica como estudante, depois entre idas e vindas, daqui a pouco voltará para lá de novo. Como o senhor recebeu a notícia dos atentados terroristas do dia 13 de novembro? Bom, eu tive que escrever para o reitor lá da universidade e eu escrevi para ele a segunda vez no ano que eu estou escrevendo para me mostrar solidário de novo com um drama que está aí atingindo todo mundo, e porque na realidade já tinha havido a história em janeiro do Charlie Hebdo, que tinha sido um choque, e agora a coisa nessas proporções que lançou no começo um pânico, então, de sexta-feira até terça, porque houve esse desdobramento depois nesse resto do comando que estava em Saint-Denis, que era o Abaoud, que seria o mentor, o cérebro, claro, por trás dos ataques. O Abdelhamid Abaoud, que era um cara que foi e voltou e que foi pego praticamente em Paris, porque é uma continuação da linha de metrô. Isso, então, continuou a tensão na cidade, lugares fechados, essa coisa toda, e agora é que está um pouco o pessoal tomando consciência da extensão da tragédia, porque saem as fotos todas e a biografia. O Monde todo dia faz uma mini biografia de um dos mortos. A comunidade acadêmica foi muito atingida porque eram bairros onde tinha muito estudante que frequentava. Esse Bataclan é um bar muito antigo, é uma sala de show e tem um bar também, desde o século XIX que existe. Aliás, tinha no Brasil, no século XIX, um jornal, uma revistinha chamada Bataclan. Ah, é mesmo? O Gil e o Caetano Gal, todo esse pessoal fez muitos shows lá. No Bataclan. No Bataclan. Tinha um carnaval brasileiro na época que tinha muito exilado lá, que ainda hoje, essa época ainda tem um dia. Então, é um lugar que estava muito ligado à cultura brasileira também, entre outras, mas era um lugar muito multicultural. Esses bairros todos onde houve os ataques não são bairros turísticos ou de gente rica. Então, o que o senhor está dizendo é que o terrorismo atingiu o coração de Paris, isso, assim, isso. Da boemia, dos estudantes, dos jovens. De uma certa convivência multicultural, porque tem muito árabes que moram nesses bairros, muita gente que frequentava os bares, que não são mais religiosos ou que são... E até mesmo muçulmanos. Muçulmanos que estavam lá, tem chineses, tem vietnamitas, e muitos estrangeiros que vêm também, inclusive entre os mortos tem muitos estrangeiros e estudantes. E isso, então, chocou muito. Na minha universidade houve 3 mortos. No liceu do lado, onde estudaram muitos estudantes nossos, inclusive meu filho, contando todas as gerações, quer dizer, desde gente que tem 17 anos agora até gente que tem 60 anos, houve 10 mortos. Quer dizer, foi um impacto muito forte. Tem gente que perdeu 2 membros da família e coisas assim. E por que, na sua opinião, esses foram os alvos escolhidos pelos terrorismos? Justamente no lugar da multicultura, né? De várias nacionalidades, várias origens diferentes, inclusive muçulmanas ou árabes, que são a mesma origem dos radicais. Isso. Há uma... Bom... A primeira situação da França, em particular, o Islã, os muçulmanos são a segunda religião da França, já depois do catolicismo. São mais importantes
do que os protestantes, que têm uma velha tradição na França. O Calvino, João Calvino, estudou na Sorbonne e tudo. Isso, então, é um primeiro fato. Há uma comunidade, então, muçulmana importante e há uma comunidade judaica importante. E houve sempre um pouquinho de tensão, mas uma boa convivência, principalmente nesses bairros. Nesse bairro que é o 11º, o 11º, é talvez um dos lugares no mundo onde tem uma coexistência pacífica. É uma integração, uma integração né? de muçulmanos e judeus. Tem sinagoga, tem mesquita, uma não muito longe da outra, tem açougue halal, que é com o sistema ritual da preparação da carne muçulmana, que chama halal, e tem os açougue kosher, judaico, do lado, praticamente, e eles têm um grande entendimento. Então, há esses extremistas provocadores que vêm do Daesh, que se é a mesma coisa que o Estado Islâmico, né? que se auto-intitula Estado Islâmico, e que na França eles não chamam Estado Islâmico. Eles chamam Daesh, que tem até um sentido pejorativo, né? Eles não gostam, os terroristas não gostam. É porque é o acrônimo em árabe do título de Estado Islâmico. Porque você chamar de Estado esse bando de assassino e de islâmico, essa gente que a maioria dos islâmicos acham que eles nem são, que eles são os terroristas, já dá cacife demais para eles. Então, há uma linha oficial dos jornalistas e do governo francês que chama Daesh. É verdade, o François Hollande sempre refere-se a eles como Daesh. Daesh, os ministros dele também, e isso está sendo retomado também pela imprensa europeia. Mas é a ideia de isolar, de não confundir extremistas com muçulmanos, são coisas que precisam ser ponderadas. Por exemplo, a maioria da população muçulmana não é árabe. O maior país muçulmano é a Indonésia, não é a Arábia Saudita. Então, a confusão entre muçulmano, árabe, terrorista, é isso que eles querem, porque isso vai tornar essa população importante na França, que são 6 ou 7 milhões de pessoas, alvo de todas as discriminações e todas as agressões, e aí pode haver uma tensão muito grande entre as comunidades que existem, não só entre franceses laicos e judeus e tal, mas contra a própria polícia, o Estado Nacional Francês. Eles querem justamente fomentar essa fomentar um tipo de radicalização interna na França. Alguns membros do comando vieram de lá, outros vieram da Bélgica, de Bruxelas, que também vive muito sobre o impacto dessa comunidade francesa. Então, a França tem esse é outro dado também. Por que a França? A França tem um passado colonial. Você ia me perguntar isso. Exatamente. Né? Na África, né? Tem na África, teve em guerra na Argélia até 62. Em 2012 foi 50 anos do final da Guerra da Argélia, houve muito debate. Tem muitos muçulmanos também, né? Muitos muçulmanos, uns que vieram. E tem, sobretudo, tinha 1 milhão de colonos na Argélia que vieram praticamente de um dia para o outro embora. Então tem um resquício de colonização? É uma resposta, de alguma forma, aos antigos colonizadores? Há um ressentimento muito grande, porque a França também tem uma parte do exército dela que está no Mali, que é toda essa zona da África saeliana, quer dizer, a África que está entre o deserto do Saara e a África tropical. E o Mali acabou sendo alvo também de terrorismo, o Mali, né? Que aquele hotel, o Radisson, o Internacional. O Mali é desses países que foram feitos pela descolonização francesa, outros pela descolonização inglesa, que são meio inviáveis, porque o Mali tem, o norte dele é uma população nômade, os tuaregs, que são muçulmanos, e o sul é uma forma de trapézio, assim, no mapa dá para ver bem nitidamente. O sul eram populações animistas da floresta tropical que foram cristianizados.
Então, isso, a Nigéria tem esse mesmo problema. E a gente sabe que quando não tem um Estado central forte, acaba virando um terreno fértil para o surgimento, fortalecimento desses grupos terroristas, claro, né, professor? Então, toda aquela região do norte da África é um terreno fértil, até porque a Primavera Árabe, em parte daqueles países, não deu certo, né? Não, então, não só não deu certo. No Egito, na Líbia. A Líbia, justamente, era com o Gaddafi, estava armada até os dentes, e quando se desmontou a Líbia, depois da queda do Gaddafi, agora há 2 governos lá até, houve esse arsenal todo, se espalhou pela região inteira. Então, houve esse envolvimento da França, não só no Oriente Médio, e na Síria, a França teve um mandato também entre 1920 e 1946. Foi a França que forçou a independência do Líbano da Síria, um pouco. A Síria nunca engoliu isso direito, e o governo de Damasco nunca aceitou essa perda do Líbano, que fazia parte da grande Síria antes. E é muito curioso porque os terroristas do Daesh, esse grupo, fala de Paris como a capital dos cruzados. Os cruzados são a ideia ainda da guerra das cruzadas, como uma agressão da Europa cristã contra o mundo muçulmano, como querendo no século converter os muçulmanos, XII, querendo dominar, né? Dominar no sentido de dominação. e tal. Então tem essa caricatura. Agora, professor, não é correto dizer também, o senhor está falando aí da França, da intervenção, da colonização da França e da Inglaterra no norte da África, isso me lembra também um pouco o que aconteceu no Iraque, até que ponto o surgimento desses grupos terroristas também, o fortalecimento, tem a ver com colonizações ou então com intervenções que foram frustradas? Porque aí eu lembro do caso dos Estados Unidos no Iraque, né, que também houve mais de 10, 11 anos de ocupação e foi uma ocupação frustrada. Você tirou o Saddam Hussein do poder, aí você também enfraqueceu o governo central, não há uma representação de etnia sunita, que era a antiga etnia do Saddam Hussein. Até que ponto essas potências ocidentais, os Estados Unidos, por exemplo, com a sua intervenção no Iraque, no Afeganistão, pode ser responsabilizado pelo surgimento desses grupos radicais? Tem um livro agora do pai do Bush, que tinha tido uma guerra com Saddam Hussein. O Bush primeiro, né? Bush o Bush pai. Que critica os conselheiros do filho que jogaram o país na guerra do Iraque. Por uma razão falsa, né? Dizendo que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e que não existiam. Em 2003, quando isso aconteceu, foi pior, porque eles tiraram o governo do Saddam Hussein e não prepararam a transição, não é? Inclusive, foi... nesse contexto, morreu o Sérgio, o diplomata brasileiro, que estava, esqueci o nome. Exatamente, me fugiu o nome também, mas é verdade, ele morreu. Ele morreu por causa da má organização da segurança do pessoal da ONU, que estava lá. E isso, então, desde esse momento, eles mudaram a composição do poder, porque o Saddam Hussein dirigia apoiado nos 40% de sunitas que tinham que era uma minoria, que era uma minoria, mas uma minoria importante. E do lado tinha o Irã, que era o Sérgio Vieira de Mello, só Sérgio para Vieira de Mello, exatamente. O Irã era o velho país, a velha potência desde a antiguidade, tem a Pérsia, o Irã. Eles não são árabes e ainda por cima são xiitas, que é esse clash que tem essa divisão entre sunita e xiita. E havia então esse poder xiita, persa, em face tinham os sunitas árabes. A guerra Irã e Iraque, inclusive, foi sempre vista como um afrontamento não só de grupos religiosos diferentes, mas de culturas totalmente diferentes. Quando eles tomaram poder no Iraque, eles deram poder para os xiitas, que eram a maioria de 50 e poucos %. Aí ficou Irã, Iraque e juntou-se com a Síria do Assad. Que é alauíta. Alauíta, mas é uma filial do xiismo.
Então está mais próximo aos xiitas do que aos sunitas. Do que e aos aí sunitas. aquela minoria sunita do Iraque, que antes era representada pelo Ficou Saddam Hussein, meio ficou órfã. sem representação, ficou Exa- órfã. e- Aí vem o Estado Islâmico. O Estado Islâmico como defensor, mas apoiado no começo por outras, devagar pelo baixo do pano, pelo Catar e, sobretudo, a Arábia Saudita. Financiados, né? Quando a gente entende esse apoio, a gente entende no sentido de financiamento, dinheiro. Na realidade, eles reforçavam, a Arábia Saudita era a favor de proteger essas populações sunitas. Não se pode falar de financiado, porque isso tem que ser documentado, mas era sabido que havia, isso é dito nos jornais franceses, de que o Catar e a Arábia Saudita apoiavam o Daesh. Isso é dito na imprensa francesa e tem sido cobrado do governo francês. Por quê? Porque a Arábia Saudita e o Catar são os grandes aliados do Ocidente, da França. Né? Da e França. dos Estados Unidos também. São o melhor parceiro comercial da França na região é a Arábia Saudita. E o Catar é grande proprietário na França, inclusive do PSG, que é o time mais prestigioso da França, da capital. É verdade. E tem cadeias de hotel e tudo. Então, tem havido críticas aos dois países. Tinha crítica também à Turquia, porque a Turquia comprava ou deixava passar o petróleo que o Daesh exportava. O Daesh tem uma renda enorme dos campos do petróleo que ele pegou. Ele extorque as populações não sunitas locais. Ele pilhou os bancos da região que ele ocupou. Então é assim que ele se financia. Ele se financia e essa venda de petróleo que passava pelo território turco, os caminhões. Então, isso tudo por quê? Porque tanto a Turquia quanto, sobretudo, a Arábia Saudita e o Catar se sentiram ameaçados por esse aumento do poderio xiita na região. Que era representado por Irã, Iraque e a Síria. Entendi. Então, isso desequilibrou o jogo totalmente. Se você pega, então, a Síria e o Irã são velhas civilizações, velhas culturas, velhos países. Mas o Iraque é um país totalmente fabricado no pós-guerra. Os ingleses é que fabricaram aquilo. Então, é outro... Você, aliás, vai ver o mapa da região, como muitos mapas da África, a maioria das fronteiras é linha reta, é ortogonal. Quer dizer, não tem esse tipo de fronteira nas Américas, que também é um continente novo. Só que nas Américas eram povoados por populações que nem se constituíam exatamente como Estados-nação. Agora, você chega numa região do mundo que é povoada e que tem estados e civilizações organizadas e comunidades desde há 4.000 anos, que são berço da humanidade, e você começa a dividir aquilo com retângulo, com linha reta, a partir de um escritório de burocrata em Londres ou em Paris, você cria bomba de retardamento na região. Vira um barril de pólvora. Vira um barril de pólvora. Quem paga mais claramente o pato são os curdos. Os curdos estão divididos. É a maior minoria do mundo que não tem Estado. A Líbia também é outro Estado totalmente artificial. Tem o Marrocos, tem a Argélia, mas a Líbia também foi feita numa amarração ali e que deu um Estado pouco viável. Professor, falávamos antes do intervalo sobre a Síria, né? E que íamos falar sobre a Síria. Como é que fica esse quebra-cabeça? Porque a Rússia é aliada, apoia o presidente, o ditador Bashar al-Assad. Já o Ocidente, os Estados Unidos, a Europa, a OTAN, de forma geral, querem derrubar o Bashar al-Assad. E agora também tem a presença do Estado Islâmico na Síria. Quais as possíveis soluções? O Bashar al-Assad ganhou uma sobrevida agora? Está todo mundo focado no Estado Islâmico? Esse é o empecilho principal agora que está na questão da Síria. Porque a Rússia ataca os rebeldes na Síria, ataca o Daesh, ataca o Estado Islâmico, o auto-intitulado Estado Islâmico, e ataca também a oposição ao não radical ou não ligada ao Daesh, a oposição ao Assad.
E então, aí, são dois grupos diferentes. São dois grupos diferentes. Os bombardeios da Rússia dizem os serviços de inteligência ocidentais e uma parte da imprensa ocidental dizem que os russos bombardeiam, aliás, mais a oposição não radical ao Assad, que está também na luta armada, do que o próprio Daesh. Qual o interesse da Rússia no Assad? É principalmente pela venda de armas? É o grande aliado deles. É o comércio? A Rússia tem uma base na Síria, em Tartus, é a base dela no Mediterrâneo, uma base naval. Ela perdoou a dívida da Síria e tem direito de ter lá os navios de guerra dela. Sempre foi a ambição da Rússia, desde os czares, de terem acesso ao Mediterrâneo, não é? Então, uma ambição geopolítica. É uma ambição geopolítica dessa aliança. Então, isso não é pouca coisa ter uma base ali, não é? Uma base naval. É o Guantánamo deles, digamos, ali. Mas, enfim, nem tem o mesmo sentido, porque os Estados Unidos são uma grande potência internacional, mas também no Caribe não tem contrapeso nenhum. Mas a entrada no Mediterrâneo é uma comparação mal feita que eu fiz, porque a entrada no Mediterrâneo, ter um enclave militar ali, é muito mais importante para a Rússia do que qualquer outra aliança ali por perto. E a gente vê a Rússia muito firme em todas as questões das geopolíticas, sim. Porque antes disso teve a Ucrânia também, claro, que a Rússia entrou nessa guerra para manter o aliado, da mesma forma na Síria, quer dizer, o Putin, o presidente russo, Vladimir Putin, ele é muito firme a respeito dessas questões, né? Isso, então, é muito curioso, porque a União Soviética acabou, a Rússia não é mais uma potência mundial, como ela era quando era a União Soviética, mas ela continua tendo a política da velha Rússia, de grande potência regional. Mas essa é a política do Putin especificamente ou é a política russa? É uma política que tem um apoio da população também? Era a política russa no século XIX, quando o Império Otomano estava se desagregando, eles foram invadindo ali por perto, onde puderam também. Sim, mas a manutenção dessa política hoje é uma política que tem apoio da população, é o Putin que tem encarna. respaldo? Sim, total. Os russos... Agora, tem que ver como tudo isso vai ficar com a queda do petróleo, não é? Porque o petróleo, num ano, saiu de $100 o barril para 40. Então, a Rússia depende muito de exportação do petróleo, mas até agora o Putin tem um apoio muito grande da população russa, trouxe de novo um prestígio internacional, trouxe essa abundância relativa para uma classe média afluente e gastadeira, e que faz turismo pela Europa inteira. Foi eleito várias vezes como o homem mais poderoso do mundo. Ele fez um truque lá, que é o truque que tinha que se... Todo esse pessoal que prega o semipresidencialismo aqui devia ver o exemplo russo, que é um mau exemplo. Essa história de você ter um primeiro-ministro junto com o presidente eleito pelo voto direto, como na França, dá certo em democracia. Um regime que tem tendência autoritária como a Rússia, o que o Putin fez? Ele vai trocando... Ora ele é presidente, ora ele é primeiro-ministro, mas sempre ele que manda. Sempre que manda. Ele vai trocando. Tocou com Medvedev, porque foi presidente, era primeiro-ministro, agora ele é presidente de novo, só pode 2 mandatos, mas ele vai ficando no poder. Ele se eterniza no poder. Ele se eterniza no poder. Então, isso é um problema também na Europa. A Holanda, agora, o presidente da França, tenta uma aliança com a Rússia, porque a Rússia tem outros problemas também. Ela tem uma população muçulmana importante dentro da Rússia também. Então, ela tem que gerir esses problemas de relações com muçulmanos e a eventualidade do terrorismo muçulmano na Rússia também além do avião que foi abatido, né, que foi explodido pelo Daesh, né, pelo Estado Islâmico, mais de 200 russos morreram. É verdade. E tem também a Chechênia, que é uma zona que estava sob colonização russa, digamos, onde é uma população muçulmana,
fizeram um atentado, não sei se você lembra, um tempo atrás, num cinema em Moscou, também morreram dezenas de pessoas. E como é que fica isso, então? Porque aí o Hollande tenta se equilibrar entre os interesses de todas essas potências ocidentais. E ele precisa mostrar em casa, imagino de volta na França, um rigor no combate ao Estado Islâmico. Então, aumentou o bombardeio ao Daesh, ou Estado Islâmico, como preferir, na Síria. E Moscou também tem aumentado esses bombardeios ao Estado Islâmico. Mas como não chega uma hora que gera um impasse? Há uma possível solução a curto prazo para a Síria ou o senhor não consegue vislumbrar uma saída? Não. Primeiro, o mesmo chefe de Estado-Maior na França, anteontem, disse que não pode ter solução militar. Que o exército francês não dá conta, nem nenhum exército dá conta. Solução militar significa isso exército derrotar, no solo, entrar na Síria com o exército. Mesmo isso não dá certo e ter gente no solo é uma decisão política que nenhum governo vai tomar agora. Ninguém quer tomar, né? Ninguém quer tomar. Mas há vários estrategistas militares que dizem que só assim seria possível derrotar o Estado Islâmico, com o exército no solo. Exatamente. Mas mesmo que se chegue nessa opção extrema, o chefe do Estado-Maior da França acha que não é também uma solução. A solução tem que ser uma solução diplomática. Achar um jeito de, com o Assad, o Bashar al-Assad, ou sem ele, ter um governo que faça uma transição na Síria e que acalme o jogo lá. Falta combinar com os russos, literalmente. Combinar com os russos. E aí, literalmente, porque os Estados Unidos não estão nada favorável. O Obama teve um encontro com o Hollande recentemente e foi muito... A imprensa notou que os elogios dele, as demonstrações de amizade, os americanos, quando querem mostrar que estão próximos da França, eles falam o nosso mais antigo aliado, porque a França... E eles usaram isso muitas vezes. Muitas vezes a França mandou tropa para lá na Guerra de Independência Americana contra a Inglaterra. O fato é que dessa viagem agora, o Hollande, encontro com o Obama foi muito discreto, justamente. Ele tem resistências claras, e o Kerry já exprimiu esse ponto, de que toda aliança com a Rússia, e foi um editorial do Le Monde também, não deve esquecer que a Rússia tem uma política de intervenção e uma política agressiva na Ucrânia, que tem a crise da Ucrânia, onde a Rússia está tentando, já arrancou a Crimeia, e está tentando cercar o país, literalmente. Então, isso é um impasse político e diplomático, e é difícil ver uma solução a médio prazo. O Assad também, diante do exemplo do Mubarak, do Gaddafi e dos outros que saíram do poder e acabaram na cadeia ou mortos, não vai largar o poder assim. Inclusive, tinha que achar um lugar para ele se refugiar. Normalmente, quando eles são sunitas, como os presidentes da Tunísia e os outros, eles vão parar na Arábia Saudita ou no Catar. Agora não pode, porque esses não querem ver eles por lá, porque eles são aliados dos xiitas, então ele teria que ir para o Irã. Então o Irã tinha que ter um acordo, porque isso foi outra mudança que teve há um ano atrás, foi quando os Estados Unidos se entenderam diretamente com o Irã, justamente com o Daesh. Essa aproximação que houve dos Estados Unidos, que suspendeu o embargo que havia ao Irã e restabeleceu contatos e relações comerciais, foi um fato muito importante que agora ficou meio escondido, mas já foi por causa do Daesh, porque eles sabiam que, para acabar com essa desagregação do Iraque e da Síria, são dois países que estão se desagregando, precisava botar o Irã no jogo. Do apoio do Irã, que é... Da região. Israel protestou, mas quem protestou muito também foi a Arábia Saudita. Isso não aparecia muito, mas a Arábia Saudita está furiosa
que o Irã saísse do bloqueio e, de novo, fosse o interlocutor da política externa americana. Porque até então era a Arábia Saudita Até o principal então, interlocutor. Agora, professor, uma outra questão que preocupa muito é a questão dos refugiados, né? Inclusive, a suspeita de que alguns desses terroristas tenham se infiltrado, tenham chegado à Europa, feito esse caminho de volta, junto aos refugiados, junto a esse caminho, esse roteiro dos refugiados. Como é que a Europa vai lidar com essa questão? Já há países que querem fechar suas fronteiras, os Estados Unidos já discutem isso, o Congresso americano, embarrar essa vinda de 10 mil refugiados sírios. É uma questão com a qual a Europa vai ter que se deparar e deve ser a grande questão dessa década, né? A Europa está se fechando de novo. Eu primeiro queria dizer duas coisas aí a respeito. Eu vou começar por uma coisa antes. A massa de refugiado que está chegando na Europa não é brincadeira. Outro dia, até a presidente Dilma, nós acolhemos todo mundo. O Brasil acolheu 2.500 sírios. Exatamente. Lá chegaram 700 mil nos últimos meses. Na Alemanha vão chegar esse ano 800 mil, é 1% da população alemã. É muita gente. É como se chegasse no Brasil agora 2 milhões. Não é brincadeira, e é uma Europa saindo da crise, né, professor? Saindo não da tem emprego crise. nem para a população europeia. E você não pode botar as pessoas em tenda. O inverno vem aí, você tem que construir um prédio. Você tem que ter aquecimento, enfim. Isso é o problema hoje, desse acolhimento dos refugiados. Vejam bem, não são estrangeiros. Todo refugiado é estrangeiro, mas nem todo estrangeiro é refugiado. O Brasil tem 200 mil brasileiros, talvez clandestinos, nos Estados Unidos. Eles não são refugiados. Então, quando você é pego nos Estados Unidos, um brasileiro, ele é deportado para o Brasil. Um refugiado recebe um título de refugiado e, pelas convenções internacionais que todos os países assinaram, ele não pode ser expulso. É um refugiado político, ele está fugindo de uma guerra civil na Síria. Ele não pode ser expulso. Então, ele tem um estatuto, de certa maneira, privilegiado. Eu tinha refugiados angolanos, meus alunos, que tinham bolsas, que tinham um estatuto à parte, que outros estudantes estrangeiros não tinham, de autorização de permanência no país e tudo. Então, são coisas diferentes. Você não pode lidar da mesma forma que se lida com estrangeiros que estão chegando. Por exemplo, não são como os haitianos que chegam aqui. Não é uma situação, muito diferente. E então, aí a questão da segurança que você está colocando. Na realidade, já se sabe que 2 dos kamikazes, um que estava no Estado de França e um outro, acho que 2 estavam no Estado de França, passaram pela Grécia. Por essa rota que os imigrantes sírios Como é que fazem, eles passam? Há três formas. Primeiro, esses europeus que aderem ao Daesh, o Daesh imediatamente confisca o passaporte. Então, parece 30 mil já. E esses passaportes, eles chamam look-like, quer dizer, alguém que parece comigo, só que tem barba ou um bigode. Aí eu deixo crescer o bigode e eu fico parecendo ele na foto. Então, isso já é muito difícil de pegar. Além disso, o Daesh pegou milhares de passaportes que estavam nas sedes do governo da Síria, onde ele invadiu. Passaporte virgem aí, que é só preencher. Claro, então tem um contrabando enorme de passaportes, né? Você imagina isso. Perdeu-se o controle. Aí, na ponta, quando esses caras chegam naquelas ilhas gregas, a polícia grega não está equipada para distinguir passaporte falso de verdadeiro. Certo. Então, a Europa tem que montar agora em vários daqueles lugares, porque não é uma ilha só, naqueles pontos todos. Aliás, a Grécia está em crise econômica e é o país que mais recebe refugiado. No Líbano, o Líbano, a população aumentou de 25%. Eles tinham 10 milhões de habitantes, tem 12 milhões e meio. Então, isso é uma tragédia de proporções que a gente não tem ideia aqui. E nem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não lida com esse tipo de afluxo maciço. Não, claro que não. E mesmo se receberem 10 mil sírios, isso não representa nada da população deles, 250 milhões, sei lá quantos. Então, você tem uma situação na Europa que é muito difícil. Eles estão agora tentando remediar, equipando e treinando mais a polícia grega, porque falta scanner, falta funcionário
habituada a distinguir passaporte falso de passaporte verdadeiro. E a Grécia própria quer ajuda, diz que não dá conta de estar chegando essa gente toda. Eles aí criaram um sistema de rateio para os gregos e os italianos, porque eles chegam nesses dois lugares, não é? Que estão no Mediterrâneo, a receberem todos os imigrantes. Há uma espécie de rateio de cada país, mesmo que não tem fronteira, vai receber imigrante. E havia um acordo geral, tanto que o Hollande, no dia do atentado, disse: nós não somos inimigos nem da Síria, nós somos nem dos muçulmanos, nem dos árabes, e nós vamos receber 30 mil refugiados da região. Ele insistiu em dizer isso. Mas outros países, como a Polônia, que está na mão de um governo conservador agora, muito forte, já quer fechar. E tem uma reação política, imagino mesmo, internamente na França. Você tem a Marine Le Pen, você tem outros partidos que são conservadores que vão radicalizar o discurso e vão encontrar um terreno ali propício para receber esse tipo de discurso. Né? Hoje, o primeiro-ministro da França, o Manuel Valls, que é filho de um refugiado catalão, ele disse: a Europa não pode receber mais tanto imigrante assim. Isso é uma frase para o público interno, porque isso primeiro não é ele que deve tomar a decisão em nome da Europa. A decisão é tomada em Bruxelas. Em seguida, ele está falando para o eleitorado dele. Porque tem essa preocupação já tem eleição política. Agora em dezembro, eleição regional e... Professor, falamos bastante sobre esse cenário internacional. Para fechar esse tema, aí a gente fala um pouquinho sobre política no Brasil, eleições na Argentina. Bélgica e França, outros países europeus também, mas notadamente Bélgica e França, se tornaram centros de recrutamento de jovens, muçulmanos ou não, pelo Estado Islâmico, que a França e o senhor preferem chamar de Daesh. Por quê? O que atrai tanto esses jovens nesses grupos terroristas? É interessante você mencionar isso, porque a Bélgica, proporcionalmente à população, é maior, né? É onde foi o maior número para o exterior, e em número absoluto o maior é da França. A Bélgica, eu digo, no caso da França, tem esse passado colonial. A Bélgica... E uma população grande de muçulmanos, que imagino que ajude. E que há um certo ressentimento, houve essa radicalização que veio em várias etapas, porque no meados dos anos 90 teve, não sei se você se lembra, houve atentado no metrô de Paris, morreu muita gente também, por causa, aí, uma sequela do terrorismo islâmico na Argélia, que tinha um braço na França. Como a França era aliada do regime militar argelino que reprimia esse terrorismo islâmico. Era uma reação. Houve uma reação. Então, a França tem essa política no Mediterrâneo e no Oriente Médio que atrai. A Bélgica, houve aí um outro fenômeno. O governo belga está paralisado há uns 15 anos, e se você for procurar mais tempo ainda, entre essa ameaça de fragmentar o país entre os flamengos, que são neerlandófonos, que falam a língua holandesa, e os valões, que falam francês. O país foi criado em 1830, mas nunca, na realidade, ele ficou bem amarrado, e eles só não se separam por causa de Bruxelas, que é difícil dividir Bruxelas em dois. Mas o país ficou, há um tempo atrás, 1 ano e meio sem governo. Aliás, é um caso interessante, porque o governo era tocado pelos chefes de gabinete dos ministérios. Interessante. E eles, então, relaxaram muito vários serviços, por causa dessas crises internas, o enquadramento dessa população, sobretudo num bairro de Bruxelas. Que é o Molenbeek, né? Molenbeek, que tem uma proporção importante de desempregados, e era gente que circulava entre Paris e Bruxelas. Inclusive, esse Abdelhamid Adaoud, ele ia e voltava. Não é? Ele era francês, que estava lá, mas passava por Bruxelas também. E as fronteiras são muito porosas, né? Não, quer dizer, não tem fronteira. Não tem fronteira. Esse é o próprio conceito da União Europeia, que, aliás, é uma outra coisa interessante, né? Até que ponto esse conceito é colocado em xeque quando você tem uma ameaça terrorista, né? Pois é. Então, tem que... houve esse problema, inclusive o Economist
fez uma reportagem a semana passada chamando a Bélgica de ninho dos terroristas jihadistas de Bruxelas, que é a capital da União Europeia e a capital militar da OTAN, é a sede da OTAN também. E chamando a Bélgica de Estado falhado, failed state, e o Monde, no mesmo dia, fez um editorial também, dizendo que é uma nação sem Estado. É até um pouco um elogio dizer que aquilo é uma nação, porque, na realidade, são duas nações que tem lá. Então, esse problema desorganizou muito a questão da Bélgica, tanto que há uma pressão muito forte agora. Mas e tem uma parte também que é o fascínio que o próprio Estado Islâmico exerce, né? Porque milhares de jovens europeus, aí não só da Bélgica e da França, mas da Inglaterra, de outros países, foram atraídos por essa ideologia. Mas isso tem duas coisas. Às vezes eles são atraídos. Eu acho que a atração é uma coisa muito minoritária, se você pegar a população muçulmana toda. A França tem 7 milhões de muçulmanos, saíram 6 mil. Então, não é assim uma multidão. Não, mas é um número significativo. É um número significativo, mas que vai também muito numa marginalhazinha de pequenos traficantes, de gente envolvida em roubo. Está ligado à marginalidade. Um pouco, e que na cadeia, aí sim, isso cai na mão de propagandistas islâmicos que jogam eles por aí afora. Tanto que o pessoal do Charlie, que assassinou o jornalista do Charlie, e uma parte desses agora já tinham se conhecido na cadeia, né? Que tinham os irmãos Kouachi, né? Isso. O Said e o Sherif Kouachi, que tinham esses irmãos, e eles sofreram essa lavagem cerebral na cadeia. Todos já tinham passado pelo sistema prisional. Né? Isso, e inclusive eles foram pegos em Saint-Denis, porque estavam lá num morcó que tinha sido alugado para eles por um traficante fichado. A polícia conseguiu achar porque era o pessoal que estava já em escuta por causa de tráfico de droga. Mas, de qualquer forma, é um novo paradigma, né, que o Ocidente tem que lidar principalmente com as redes sociais, com essa facilidade. Acho que é o primeiro grupo terrorista que efetivamente faz um bom uso, no sentido de eficaz, de eficiente, das redes sociais para atrair esses jovens e para disseminar a sua ideologia e informação. Né? É isso, mas também teve os atentados de Londres, aí a minoria paquistanesa, muçulmana paquistanesa, que também eram britânicos de origem paquistanesa, já numa outra rede de radicalização, ainda por causa da guerra do Iraque. Então, você vê que são vários os componentes desse problema e há propostas desde as mais extravagantes, porque nós estamos falando de Estado de Direito, de democracias, que não pode aceitar de botar a tornozeleira eletrônica em gente que não foi condenada, só porque é suspeita. Quer dizer, existe um limite, né? O Estado policial, o Estado... Você não pode, por exemplo, alguém falou lá, até o Hollande mencionou no discurso, que um sujeito que voltasse do Estado Islâmico, que se arrependesse, um francês, tinha que pedir uma espécie de visa que voltar. Isso é totalmente anticonstitucional. Nenhum país pode exigir do seu próprio cidadão um visa para entrar. Também tem gente que foi naturalizada francesa e que não pode perder a naturalização. É outra coisa da Convenção Internacional. Por exemplo, um palestino que só tem um passaporte francês. A França não pode tirar esse passaporte dele. Nem que ele seja identificado como terrorista. Não pode, porque não pode anular a naturalização, porque ele ficaria apátrida. Você ficar apátrida não pode. Você não, se você tem duas nacionalidades, eles podem tirar. Uma delas. Mas se você só tem uma e você fica sem país... Professor, a gente já está quase no finalzinho, tem mais 2 minutos. Eu gostaria uma breve palavra para o senhor. Eu tinha reservado até mais tempo para isso, mas esse cenário internacional, essa discussão ficou tão interessante que acabou não sobrando muito tempo. Mas uma rápida palavra sobre o Brasil, sobre a crise política no Brasil, o estágio em que ela se encontra e o que o senhor espera aí para 2016. Bom, essa crise e essas peripécias todas que a gente tem ouvido nos últimos dias, eu acho que tem um fato importante que deve ser assinalado, a delação premiada. A delação premiada mudou completamente
a questão dos processos no Brasil, a questão da justiça, a estratégia dos escritórios de advocacia, tudo isso vai mudar. E nós estamos aí ainda numa espécie de stress test institucional que coloca praticamente o Supremo Tribunal Federal como guardião das instituições, o que é muito interessante também, porque eu acho que o país vai sair mais vigoroso. Em outros países da América Latina, a justiça não é independente, nem a imprensa, quando isso acontece. A Argentina teve eleição, a gente sabe que é muito mais complicado as coisas lá, e é um país mais próximo que a gente pode comparar melhor, nem se fala da Venezuela, e é um problema, então, que nós estamos atravessando bem esse processo, esse stress test. Eu acho que no curto prazo é confuso, é uma coisa que acentua o mal-estar no país, porque tem uma crise econômica também, mas no médio prazo é uma coisa importante. Eu acho que o país vai sair mais forte. Professor, temos que ir para o nosso pinga-fogo, então, para encerrar aqui a entrevista. Eu falo uma palavrinha, o nome de alguém, e o senhor responde também com uma palavra, uma frase curta, rápida. Sim. Lava Jato. Supremo, STF. E Supremo Tribunal Federal? Supremo Tribunal Federal, a Constituição. Sérgio Moro? Sérgio Moro, liberdade da justiça. Eduardo Cunha? Eduardo Cunha, o andamento da justiça. Aécio Neves? Aécio Neves é uma proposta que não deu certo, por enquanto, de alternância política que é necessária no Brasil. Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique tem uma grande autoridade política e moral. Ele é um autor também de sucesso, com o livro de memórias agora. Dilma? Dilma está numa situação difícil, visivelmente a experiência de ter um presidente da República que nunca tinha ganhado nenhuma eleição e, o que é pior ainda, perdido nenhuma eleição, não é uma boa solução. E Lula? Lula, eu acho que foi um grande presidente e talvez ainda tenha futuro na política brasileira. Professor, muito obrigada. Foi ótimo conversar com o senhor aqui nessa quase uma hora de programa. Muito obrigado. E o É Notícia volta na semana que vem. Você pode rever todas as entrevistas no nosso site, também nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Twitter. O endereço aparece aí embaixo no seu vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e até a semana que vem.